Pessoal, eu vou falar de 5 remédios que comumente a gente vê associado com problemas renais. Então, popularmente vocês perguntam assim, quais são os remédios que atacam os rins? Eu vou explicar um pouquinho para vocês cada um deles, né? Lembrando, se são remédios autorizados, se o médico prescreveu, obviamente você pode usar. Eu estou fazendo esse alerta porque às vezes as pessoas confundem aqui no canal, eu falo, um remédio pode dar tal problema. E a pessoa fala, então não vou usar aquele remédio. Não. Se o médico está prescrevendo esse remédio, é porque você precisa. O que acontece é o uso equivocado, indiscriminado e por longo período desses remédios que causam problema. Mas vamos lá agora falar dos remédios. Um dos principais chama anti-inflamatório não esteroidais, né? Esses remédios, eles são o quê? Eles são muito usados para dores, eu prescrevo, todo médico prescreve, são os remédios mais utilizados no mundo, remédio para dor são os mais prescritos no mundo, né? Mas muitas vezes a pessoa faz esse uso da medicação de forma crônica, sei lá, eu tenho uma dor articular, eu tenho uma dor na coluna, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor no ombro, às vezes a pessoa é idosa, que o rim dela já não está tão bom, e ela fazendo esse uso desse remédio, ela vai provavelmente ter um problema renal. Por quê? Porque esses remédios eles influenciam a função do rim e muitas vezes pode prejudicar essa função renal. Então, toda vez que você estiver tomando anti-inflamatório não esteroidal, converse com seu médico. Quais são os fatores de risco para você ter um problema? A idade avançada, pessoas com diabetes, pessoas que são hipertensas, são pessoas que potencialmente o rim já pode ter algum problema. Obviamente, tem sinal de pessoas que têm rim único por causa de cirurgia ou porque nasceu assim com rim só, né? Então, todas essas pessoas, e qualquer um dos remédios que eu vou falar, elas são grupos de maior risco. Então, converse com o seu médico direitinho e explique ele o tempo que você está usando aquela medicação, né? E a forma que você utiliza. Às vezes, você usando de 8 a 8 horas, 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, isso não vai dar de problema. Mas às vezes a gente usa isso por meses, né? Segunda classe das medicações, ainda nessa linha, né, que são remédios às vezes utilizados para os analgésicos, né? De outras classes, como por exemplo o paracetamol. É muito comum, às vezes, a pessoa fazer uso crônico do paracetamol. Falar, um remédio bobo, não precisa de receita, eu vou comprar e ter problema renal. Então, o paracetamol, além dos outros analgésicos, né, usado de forma crônica, ela pode dar problema renal, pode atacar os seus rins. Então, você está vendo que eu estou começando com os remédios mais simples que vocês utilizam. Muitos deles até nem precisa de prescrição médica, você compra na farmácia, e que as pessoas usam de forma crônica sem saber que eles podem atacar os rins, né? A terceira classe do remédio normalmente é prescrito pelo agente médico, os antibióticos, né? Então, vários antibióticos, penicilina e outros, podem afetar seu rim. Obviamente, você está com infecção, o médico vai passar ele por aquele período, 7, 14 dias, isso não vai te prejudicar. Qual o grande problema dessas medicações? Óbvio que tem pessoas que são mais sensíveis, aí o médico vai avaliar pelo fator idade, pela função do rim previamente, se ela é diabetes, se é hipertensa. Para vocês terem ideia, às vezes a gente médico tem que calcular e modificar a dose do antibiótico por causa da função renal do paciente. A gente vê o clearance de creatinina, olha um monte de informação de como esse rim está funcionando e às vezes reduz, para justamente não prejudicar o rim e entender como funciona o antibiótico no seu corpo. Então, fique bem atenta, não tome antibiótico. Meu amigo tomou, estou com infecção aqui no dente, vou tomar, estou com infecção na perna, vou tomar. Não, porque isso pode prejudicar o seu rim. Quarto, os contrastes, né? Os contrastes, quando você usa, eu prescrevo muito exame contrastado, ressonância, tomografia, e os pacientes às vezes ficam assustados. Júlio, isso pode prejudicar o rim? Obviamente, você vai olhar o contexto. Qual a idade do paciente? Ele tem comorbidade? Não tem? Ele já teve algum problema com contraste e tal? E eu explico. Você fazer 1, 2, 3 exames no ano, dificilmente isso vai te prejudicar. Mas existem cenários que a gente tem cuidado, pessoas que são nefropatas, e você informa seu médico. Porque às vezes eu pego o paciente, eu vou pedir uma ressonância, eu vou pedir uma tomografia que tem contraste, ele faz, Júlio, tudo bem, é bom que eu já fiz direto, já fiz 4 semana passada, eu fiz como? É porque eu fiz para perna, fiz para barriga, eu fiz para isso, eu fiz, cuidado. Vamos esperar um pouquinho, eu vou suspender meu exame, esperar passar um tempinho para você fazer as outras medicações, está forçando muito seu rim. Então assim, tem que ficar atento a isso, porque às vezes você vai no especialista, como esse caso do meu paciente, vai no especialista, depois vai no outro, fazendo check-up, ou porque você tem algum problema de saúde e não explica a quantidade de exames contrastados que você vai estar tomando. E aí seu médico vai avaliar. Então, muitas vezes, tem paciente que tem tanta comorbidade renal, ele tem algum tipo de nefropatia, ou é diabético, é hipertenso, que eu peço a função renal antes, para ver se essa função renal está ok. Então, você tem que ter toda essa análise de cenário antes de pensar em passar. E aí tem outros casos de remédios, antivirais, né? Óbvio que você usar, eu tive uma paralisia de Bell e o médico passou, isso não vai te dar problema, mas às vezes o uso crônico pode, né? Então, a maioria das coisas que a gente usa, ela vai ter uma filtragem renal e pode prejudicar o seu rim, mas essas que eu falei agora são as mais comuns da gente ver ter problema mais sério, tá bom? Espero que tenha ajudado. Use remédio com pressão médica direitinho, o tempo que ele passar não vai te prejudicar,
Não tenha medo de tomar esses remédios, mas usar sozinho, sem orientação, pode sim causar um problema gravíssimo de saúde para você, inclusive renal. Tem pacientes dialíticos que o rim parou de funcionar